Qual será que é o impacto real da inteligência artificial nas profissões, negócios e processos? É sobre isso que vamos falar no primeiro episódio do E a Gente? Um podcast que conecta mentes humanas e artificiais. Mas antes vou me apresentar. Eu sou Natália Turrione, sou Chief of Staff aqui na GUP e minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanho claros e eu uso uma roupa branca com uma calça jeans. E você, Robson? Bom, boa tarde, boa noite aí, né, pessoal? Depende do horário que vocês estão ouvindo. E o meu nome é Robson, sou um dos fundadores da GUP. Estou no papel de CIO hoje, CIO de Chief Innovation Officer, nome bonito aí do meu cargo. E minha autodescrição, eu sou uma pessoa branca, sou um homem branco, estou de camisa branca, tenho cabelo baixinho e uma barba baixinha também. E a gente está aqui hoje para conversar com um grande amigo meu das antigas, já trabalhamos muito junto, né, Raul? A gente já fez muita coisa junto. E o Raul trabalha com inteligência artificial há muito tempo e a gente já fez muita coisa junto, inclusive na área de inteligência artificial, então ele tem muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente sobre como que a IA está impactando no mercado de trabalho, como que a IA está impactando nos negócios. E o Raul hoje ele é cofundador e CEO da Cognitivo.ai, ou AI. E Raul, seja muito bem-vindo ao IA Gente. Muito obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui. Espero contribuir com o meu aprendizado prático. Nós temos a experiência com mais de 400 projetos de dados de inteligência artificial. Então, acho que esse viés prático eu consigo adicionar aqui à conversa. Eu sou um homem branco, tenho barba, né? Estou com a camisa preta, uma calça preta também. E é isso, estou super animado aqui para conversar com vocês sobre esse tema que acho que está todo mundo querendo saber um pouco mais, né? Com certeza. Com certeza. Bom, então bora lá começar. Bom, a gente sabe, né, a IA já está transformando diversas indústrias, principalmente nos últimos 5 anos. Mas existe um receio muito grande da substituição de empregos. Teve um relatório, né, do Fórum Econômico Mundial, que foi lançado em 2020, que aponta que a automação e a IA podem eliminar mais de 85 milhões de empregos. Mas, por outro lado, a gente sabe que também criarão novos empregos, né, ali na linha de 97 milhões de novas funções. E aí, quero saber, Raul, como que você enxerga esse impacto no mercado de trabalho, enfim, na vida das pessoas? Eu até converso muito contigo, né, Robson? A transformação ela está acontecendo mesmo. E a questão aqui talvez seja menos sobre se nós teremos menos empregos ou não, e sim como é que a gente vai conduzir essa transformação. E acho que é para aqui que a gente tem que olhar, né? E historicamente toda a revolução tecnológica, né, ela gera um movimento parecido com esse, né? Se a gente olhar historicamente e analisar da revolução industrial para trás, pegar todas essas grandes tecnologias que surgiram, muitos empregos deixaram de fazer sentido e muitos novos empregos surgiram, né? Então, assim, acho que, mais uma vez, o ponto é como é que a gente vai conduzir essa mudança. E quando eu falo a gente, governo, né, os governos e as empresas, que eu acho que tem um papel fundamental aí. Agora, assim, em termos práticos, tarefa repetitiva, aquilo que a gente sabe que envolve pouca criatividade, pouco pensamento crítico, que não envolve resolução de problemas complexos, isso vai ser facilmente substituído por inteligência artificial, né? A pergunta é quando, né? E não mais se ou não. Então, assim, acho que se as empresas conseguirem, e eu vou botar a empresa aqui porque eu acho que elas são os agentes mais relevantes aqui acho que as empresas são relevantes e dentro das empresas os líderes técnicos têm um papel muito importante, tá? Então, se eles conseguirem fazer com que a inteligência artificial ela vá além da melhoria inicial de eficiência, ou seja, se a gente consegue fazer com que as pessoas também evoluam suas habilidades e elas aprendam mais sobre o que é que vai ser relevante para o futuro do trabalho delas, eu acho que a gente tem tudo para, no futuro próximo, ter muito mais oportunidades de emprego do que o que a gente tem hoje, né? Então, assim, é isso. Eu acho que o impacto vai depender muito de como a sociedade se organiza. Algumas
profissões, né, já estão sendo muito automatizadas. Tem um estudo da PwC que indica que até 30% dos cargos, né, dos papéis podem ser substituídos por IA, mas ao mesmo tempo tem trabalhos às vezes criativos também que são expostos à IA, né? Por exemplo, tem um estudo que trouxe que, por exemplo, o intérprete, até 76% do trabalho da rotina dele pode ser impactado por IA, ou seja, pode ser otimizado por IA. E tem coisas, por exemplo, escritor, né, que é um trabalho totalmente criativo, né? Mas o escritor, ele né? revisa o trabalho dele, ele revisa o texto, ele revisa para ver se tem algum erro de português, ele às vezes tem que formatar. Todo mundo que já fez alguma coisa acadêmica sabe da BNT, aquelas normas. E isso, então, tem a exposição até em cargos de criatividade, designers, até em cargos de criatividade estão expostos relativamente, tem uma exposição relativamente alta à IA. E aí eu acho que a pergunta que muita gente se faz é, cara, o que eu preciso? Quais habilidades eu preciso desenvolver? Porque é meio nebuloso, ninguém sabe exatamente como que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Mas algumas coisas a gente tem que se desenvolver para chegar lá, para estar preparado para as mudanças que virão. E quais habilidades você acha que os profissionais precisam desenvolver? Legal, eu vou falar sobre elas, tá? Mas, ô Robson, a realidade é que o pessoal tem que estudar e o momento é um momento de transformação mesmo. Todo mundo tem que sair um pouco da zona de conforto e tem que ter clareza de que as coisas vão mudar e não vai demorar muito tempo. Agora, quando eu olho para habilidades que me parecem que vão ser... Porque assim, vamos lá. O peso que existe em cada habilidade, ou seja, o valor que a gente vê em cada habilidade é o que vai mudar. Perfeito. A necessidade ela vai continuar de todas as habilidades que existem hoje, mas vai mudar, né? Vai mudar. Algumas habilidades que nós valorizamos muito, sei lá, dos anos 80 para cá, elas tendem a ter um valor menor daqui para frente. O digitar rápido, hoje já não... Então, tu entendeu? Então, assim, sei lá, quando a gente entrou na faculdade, né, assim, tudo que envolvia muito matemática e você ter uma capacidade de fazer cálculos ali rapidamente era valorizado. Hoje, cara, assim, muito menos, né? Sim. Acho que não é algo que tende a ter tanto valor. Não estou dizendo que a matemática, por favor, né, assim, até ela está por trás de tudo, né? Ela está por trás de tudo. Só estou dando um exemplo de como... a conta rápida do dia a dia, né? Aquela Pô. coisa que antes... Enfim. Mas, assim, tem 3 dimensões que eu sempre falo. Se meu filho nascesse hoje, eu iria trabalhar essas 3 dimensões nele. Que é uma dimensão que eu chamo de habilidades técnicas e digitais. Então, assim, tem que aprender a trabalhar com as ferramentas digitais, né? Tem que aprender a trabalhar com tudo isso. Tem que aprender a trabalhar com as inteligências artificiais, né? Então, cara, eu tirei férias agora, eu passei as férias estudando, né? Como a gente sempre fez e, assim... até para interagir de forma eficiente com as inteligências artificiais, eu estou falando aqui da interação mais comum, que é, sei lá, com o ChatGPT, tu tem que saber fazer pergunta. Sim. Né? Se você não fizer as perguntas certas... Uma boa contextualização. Uma boa contextualização, você não extrai todo o potencial daquilo, né? Então, assim, acho que tudo que envolve ferramentas digitais é importante. Aí tem uma outra categoria que eu chamo de habilidades cognitivas e criativas, tá? Aqui tem 3 dimensões, eu até falei mais cedo que eu acho que são dimensões bem interessantes, que talvez, não sei, né, estão lançando um modelo novo a cada semana, né? Talvez eu fale isso aqui daqui a 2 semanas, a galera diz, o Raul falou bobagem. E tudo bem, tá, gente? Assim, hoje então, é uma mudança difícil, muito rápida, né? É porque é muito difícil você prever o que vai acontecer, né? Sei lá, há uns 3 meses atrás, a minha cabeça estava na eficiência dos modelos, né? E puta, velho, e aí, como é que vai ser? Eu vou precisar já estava pensando no potencial da computação quântica para ajudar a eliminar os gargalos de eficiência de treinamento e execução dos modelos. Tu entendeu como mudou? Chegou o DeepSeek, mudou tudo. Acabou, mudou tudo. Então, assim, vou falar aqui o que eu acho que nesse momento faz sentido. Pensamento crítico, tá? Eu sei que tem modelos aí que eles dizem que já conseguem fazer parte dessa habilidade, dessa atividade, mas eu acho que é um negócio difícil. É resolução de problemas complexos e tudo que envolve criatividade, tá? Porque assim, você disputa com o ChatGPT, eu acho que ele consegue apoiar a mente criativa,
tá? Sobretudo no que diz respeito à materialização daquilo que está sendo pensado. Mas as conexões sinápticas que nós temos que fazer para resolver problemas complexos de forma criativa com soluções elegantes, eu acho que vai demorar um pouco para ele conseguir fazer com a mesma capacidade que os humanos conseguem. Às vezes, pro desbloqueio criativo, ele é bom também, né? Você fala assim, pô, tô precisando de um nome de alguma coisa. Aí você Ele dá alguns caminhos, dá os caminhos, às vezes você não vai seguir exatamente o que a IA tá te sugerindo, mas ele vai te dar aquele desbloqueio criativo ali também, né? Sim. Então, saber explorar a IA também, nesse sentido de... cara, não é o que ela tá dizendo exatamente que você vai fazer, mas usá-la para às vezes te auxiliar e te desbloquear para alguma coisa, né? Mas a última dimensão que eu acho que é a mais fantástica fantástica de todas, e assim, Robson, é algo que eu tenho certeza que vai ser mais valorizado daqui para frente, é tudo que envolve as habilidades interpessoais e emocionais. Assim. Tudo que envolve gente, né? Com certeza. Ou lidar com gente vai ter mais valor daqui para frente, né? Né? Com certeza. Eu acho que foi uma das motivações do nome do nosso podcast, né? E a gente, né? Tem um trocadilho e tudo, mas, cara, acho que aí vai estar o diferencial, né? Então, colaboração. Você conseguir colaborar com outras pessoas, você conseguir ter empatia com as pessoas, você conseguir desenvolver habilidades de negociação, por exemplo, tu entendeu? São coisas que eu acho que tudo que encosta muito na natureza humana me parece que tende a ter mais peso do que tinha até então, né? Não, concordo totalmente, assim, e os problemas são complexos, vai precisar de colaboração, vai precisar de negociação, e isso realmente vai precisar de pessoas com esse tipo de capacidade, né, então, tô super de acordo, assim. E tem uma coisa também, né, eu acho que você comentou sobre a evolução, sempre que tem uma ruptura tecnológica, né, dá um medo e tudo, todo mundo fica meio assim, como é que vai ser, mas depois são outros problemas que as pessoas vão ter que lidar, né? Então, por exemplo, comunicação. Houve um momento que, cara, para você conseguir comunicar com alguém, você tinha que mandar uma carta que pode demorar dias. Então, você imagina gerenciar uma empresa, né, global, que já existiam empresas globais há 100 anos atrás, e demorava dias para você mandar um comando, um relatório, você quer saber como que está a operação lá, era uma carta que demorava dias para chegar. Então, e hoje é tudo imediato. Você consegue falar com uma pessoa em questão de segundos que pode estar do outro lado do mundo. Então, comunicação era um problema naquele momento. Parou de ser. Só que isso possibilitou que a gente se preocupasse com outros problemas, né? Então, eu acho que a IA, alguns problemas que existem hoje vão deixar de existir e a gente vai ter que focar em outros, que é igual você falou, né? Parte humana, as complexidades de relações, de como negociar, de como convencer, né? Como se, imagina, eu tenho uma cabeça muito de engenheiro, né, Robson? Então imagina que tu tens as habilidades e cada uma tem um peso que significa o valor que ela tem para a sociedade hoje. É isso que vai mudar, é esse peso, esse valor que ela tem, né? Eu acho que muda completamente. Completamente. Então assim, mas é interessante também, porque quando eu falo dessa dimensão interpessoal, porque eu falei de 3, né? Lembrando, habilidades técnicas e digitais, cognitivas e criativas, e as interpessoais e emocionais. Essas eu acho que são a principal as aqui, principais, né? Né? As principais, tudo que está dentro disso. É o principal tema. E aí, tem uma mudança geracional acontecendo também agora, tá? Então, assim, tem essa complexidade também, né? Sim. Né? Ou seja, estão vindo pessoas com uma cabeça diferente, né? Elas estão entrando no mercado de trabalho no momento em que eu acho que nós estamos passando por uma ruptura, uma mudança brusca na forma como as coisas são feitas, né? Então, eu acho que os próximos 2 anos eles vão ser intensos nesse sentido, né? E mais uma vez aqui, a dica que eu dou é, cara, a melhor forma de você não ser impactado pela disrupção é você fazer parte dela, né? Sim. Tem que estar próximo. Sim. Mas aí para estar próximo, aí falando para um líder de tecnologia aqui, cara, tem que estudar, tem que voltar a estudar. Estudar muito. E pesquisar, e entender o que é que tem. E, puta, como é que essas coisas se desenvolveram. Entender um pouco da mecânica por trás da tecnologia também.
né? Porque eu acho que você consegue extrair mais valor. Não estou dizendo que tu tem que entender como é que a álgebra linear daquilo funciona ali por baixo dos panos, né? Mas ter uma compreensão um pouco mais profunda vai ajudar. As capacidades, né? Vai ajudar a IA, extrair né? mais valor. Se não estudar, vai ficar para trás. E não vai conseguir eu não tenho acompanhar dúvida. essa disrupção. Eu não tenho dúvida. Perfeito. Eu não tenho dúvida. Tem um ponto sobre isso também que às vezes eu até me preocupo, que às vezes as pessoas têm que tomar cuidado também, que ler um livro até o final é importante. Às vezes eu sinto que a IA também, assim como a rede social, o consumo de coisa muito rápida, tá tirando a capacidade das pessoas de se concentrar e focar em uma coisa para conseguir aprofundar em um tema. E cada vez mais as pessoas têm mais dificuldade de aprofundar num tema, de pegar um livro e ler até o final. E a IA, ela pode te ajudar muito a te trazer uma série de informações, mas se você quer se diferenciar, você tem que tomar cuidado com essas armadilhas também de... Cara, quando você vai estudar um tema, não joga um livro e fala, resuma pra mim. Lê, porque às vezes tem tema. Óbvio que você não vai querer virar um especialista em tudo. Mas no que você se propõe a ser bom, vai fundo e não... Eu acho que pode ser uma armadilha também você confiar tudo. Não, eu vou jogar, eu vou resumir. Tem um livro inteiro, vou jogar aqui, vou pedir um resumo pro ChatGPT. Não vou praticar escrever, não vou fazer nada. Não, tem que tomar cuidado, porque eu acho que uma coisa é o treino, é a prática, outra coisa é na hora que você tem que entregar. Na hora que você tem que entregar, você usa a IA para te otimizar, mas na hora que você quer se moldar, se treinar, é a mesma coisa de dizer, eu vou automatizar levantar o peso. Não, sabe? Não faz sentido. Não. Eu até compartilhando um caso pessoal, eu moro em São Paulo há 10 anos, e aí teve um dia que deu um problema na internet de GPS e eu não sabia como voltar para casa, mano. Porque eu tava tão viciado em usar os aplicativos para voltar. Que a gente vai gerar de inteligência artificial vai ser muito isso. maior do que isso. Vai ser muito maior. Isso é uma coisa boba. Então, só algumas coisas, só um exemplo, né? Uma coisa cotidiana ali que eu falei, caramba, eu não sabia voltar para casa. Mas é uma ótima analogia. Eu acho que com coisas do nosso trabalho, acho que tem coisa que a gente tem que saber um pouco mais profundamente e não terceirizar tudo. Eu acho que assim, na hora de aplicar, você usa IA para te otimizar, porque você está fazendo uma entrega. Mas na hora de estudar, na hora de se preparar, é igual você vai para uma academia, você não vai botar um robô para levantar o peso para você. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa ir a fundo, focar, pega um livro, lê. Se é um tema que você se interessa e você quer ir a fundo, pega o livro e lê inteiro. Não lê só resumos. Né? É doideira isso, né, Robson? Porque assim, esse é um ponto legal. O perigo aqui é você não conseguir estimular habilidades que, na minha visão, vão ser importantes para o futuro. Como pensamento crítico, cara. Como é que tu desenvolve isso se você não... Se você não se expõe, né, a ideias... Se você não aprofundar em alguns temas. Então, assim, eu concordo contigo. Tem que ter cuidado para você não usar a inteligência artificial de uma forma que ela limite a evolução dessas habilidades que vão ser importantes no futuro, né? Perfeito. Agora, cara, a educação vai ter que ser repensada, né, Robson? Vai ter que ser repensada. Então, assim, não vou nem entrar aí, a gente grava outro podcast para falar sobre isso, mas que eu acho que é um ponto super interessante, né? Mas se o peso das habilidades, porque assim, a gente forma as pessoas na visão mais pragmática para o mercado de trabalho. Pragmática, óbvio que eu sei que não é só isso, tá? Sim. Mas se o que o mercado valoriza, os pesos que o mercado atribui às habilidades mudar, nós temos que repensar o que a gente vai ensinar para a galera e como. A educação vai ter que ser vai passar por uma modificação também. Sim. Enfim, mas corroborando com o que você trouxe, né? Que eu acho que você estava mais falando sobre isso, né? Sim, capacidade de aprender, capacidade crítica, né? Perfeito, muito bom. Então, acho que, de forma geral, né, ali, resumida, que eu entendo, então, são 3 grandes grupos de habilidades, então, técnicas e digitais, cognitivas e criativas e interpessoais e emocionais. Então, são grandes habilidades, grupos de habilidades aqui, tem pensamento crítico, criatividade. Vai ser super importante pra gente nos próximos meses, anos. Eu acho. Né? Então, e tudo que envolve gente, né? Tudo que envolve gente, pessoas. Pessoas, contato com pessoas. Eu acho que vai ter muito valor, né? Muito bom. Com certeza. Perfeito. Ótimo tópico, a gente conseguiu discutir, trazer exemplos, muito, muito bom.
Agora eu vou sair um pouco desse mundo do mercado de trabalho, das habilidades, para entrar em algo diferente, tá? Vou fazer uma pergunta diferente aqui para vocês. Então, se vocês pudessem escolher alguma tecnologia da cultura pop, coisas que a gente vê em ficção científica, o que vocês gostariam que já existisse, mas hoje não existe? O que vocês gostariam? Raul, com quem você quer que comece? Com Cara, você? Vamos lá? eu penso muito porque, assim, o que me fascina no que está acontecendo agora é a gente conseguir fazer com que o humano e a máquina eles trabalhem cada vez mais juntos, né? Então essa interação, essa integração humano-máquina, eu acho que é um negócio que tem muito potencial, tá? Então, quando eu ouço uma pergunta dessa, eu fico pensando naquela interface cérebro-máquina, que até a Neuralink está fazendo alguma coisa desse tipo. Puta, eu acho isso, lembro muito do Matrix, sei lá. Sim. Eu acho fantástico porque, cara, imagina você conseguir interagir com a inteligência artificial a partir desse... pensamento, né? A partir do pensamento, entendeu? Então, seria um nível de conexão absurda e eu acho que destravaria um potencial imenso. Que legal. Isso é que eu gostaria de ver, né, acontecendo. Boa. E você, Robson? Aí eu vou falar um pouco mais de solução de problemas que a gente já está vivendo hoje. Tem um livro que eu li que é o Duna, tem até o filme e a série. O livro é sensacional. E no livro, eu acho que no filme eles não tocam tanto nisso, mas no livro eles falam de uma coisa que eu acho incrível, que eles conseguem manipular o clima dos lugares. Então porque é uma sociedade de 10 mil anos na frente, então assim, eles já estão numa ciência tão avançada que eles já conseguem dominar o clima de um planeta. E então eles conseguem, o planeta é muito quente, eles conseguem quimicamente manipular para resolver questões ambientais. Legal. Então eu acho assim, é bem distante, mas já que é para sonhar, já que é para sonhar numa utopia, eu acho que a gente conseguir controlar o clima é um negócio interessante. Muito bom. Falamos sobre tecnologia, transformação no mercado de trabalho, mas tem um aspecto fundamental nisso tudo, que são as pessoas, são nós, né? Somos nós. Sabemos que a IA pode ser uma aliada incrível, mas e a gente? Como garantir que essa tecnologia realmente irá potencializar o ser humano, nós? Eu acho que tudo vai depender de como a gente faz a integração humano-máquina, né? Porque a AI deveria trabalhar... Todo mundo nasce com talento, né? A gente deveria conseguir identificar esses talentos o quanto antes. Sei lá, tu pega um jogador de golfe, um cara desse, uma estrela dessa, um cara muito bom, uma pessoa muito boa, ela identificou muito cedo o talento dela, ela teve alguém que fez com que ela desenvolvesse aquele talento e que também trabalhasse as fraquezas dela ao longo dessa jornada, né? Então, assim, eu acho que tudo vai depender de como é que por isso que eu falei, quando eu brinquei, que eu digo, puta, eu queria que a AI tivesse conectada aos nossos pensamentos, porque eu realmente acredito que o divisor aqui melhor, não é o divisor, o que vai destravar o potencial é a capacidade que a AI tem de se integrar ao humano, seja para exercitar o talento dele, as habilidades que compõem o talento, seja para trabalhar as fraquezas também, né? E aí quando você faz isso olhando para o que vai ser importante para o mercado de trabalho no futuro, eu acho que tu começa a ter uma visão mais estruturada. Então pensa o seguinte, vamos imaginar essa situação, né? Tive um filho hoje. Como é que vai ser a educação dessa criança para eu garantir que no futuro ela vai conseguir gerar valor para a sociedade, né? Eu acho que essa é uma pergunta que com certeza eu me faria. E ela passa por como a gente vai conseguir integrar essas tecnologias aos humanos, né? Eu acho que essa é uma grande chave, que a integração ela é chave. Porque pensa só, a gente fala de inteligência artificial e faz inteligência artificial há muitos anos, Robson. Aí vem o ChatGPT e muda tudo. Na verdade, o ChatGPT ele foi uma forma de aproximar a inteligência artificial que a gente já conhecia. Quer dizer, tem uma... Vamos lá, gente. A AI generativa é algo novo, tudo bem. Mas, na minha visão, é uma nova ferramenta. Eu tinha um martelo, agora eu tenho, sei lá, uma outra coisa para usar. Um trator ali que vai facilitar. Entendeu? Eu vejo dessa forma. E falo muito.
a gente falou de frases de efeito, cara, são ferramentas novas para problemas antigos, tá? Quando eu converso com os meus clientes, eu começo sempre dizendo, isso aí, velho, é ferramenta nova para problema que tu já tem. Não, assim, os problemas estão aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando o ChatGPT surgiu, ele aproximou o público geral da inteligência artificial, porque ele tinha uma forma de integração entre os dois, que era muito diferente do que a gente fazia antes. Sim. Tu entendeu? Então eu ainda acho que eu acho que ainda tem muito valor a ser destravado nessa integração. Esse é o ponto. Tem um negócio aí você falou de atleta e tudo, me lembrei de um aplicativo de treinar a pessoa a correr. Aí você bota o fone de ouvido e tem uma inteligência ali que vai falando assim, agora você correu 1 quilômetro. Você já deve... Aí ele faz um assessment ali para saber qual que é como que você está, né? Não tenho hábito, já corro, não corro e tudo. Aí, baseado nesse assessment do quanto que você corre, seu peso, altura e tudo, ele fala assim, 1 quilômetro, você já deve estar começando a sentir um pouquinho de dor no joelho, sei lá. É isso aí, pronto, é um bom exemplo. Sabe? Aí ele vai lá e te fala, mas é normal, faz parte, e dá uma motivação. Aí quando dá 5 quilômetros, fala, cara, parabéns, você chegou nos 5 quilômetros, esse é seu recorde. Sabe? Então, assim, é uma IA que está potencializando um novo aprendizado. E como que a gente aplica isso para outras habilidades também? Esse é um bom exemplo de integração, né? Então imagina, sei lá, velho, daqui a um tempo tu tem um AI que está conectado a algum dispositivo que está no teu corpo, que ela diz quantas calorias você ingeriu naquele momento. Sim. Tu entendeu? Eu tenho usado muito a inteligência artificial para treinar o meu inglês. Então eu descobri um site novo, Sesame, acho que é o nome, e eu fico conversando com ela o tempo inteiro, treinando inglês. E ela é super natural, ela tem um pouco de ironia, sarcasmo, é muito fluido conversar. Então, tá potencializando, que foi o começo da nossa pergunta, né? Como que a gente pode potencializar o talento humano? E, poxa, hoje em dia, né, o inglês é a língua mais falada do mundo. A gente precisa de inglês, nem que seja minimamente, né, no nosso dia a dia. E tá sendo muito bom, porque ali eu pelo menos perco a vergonha, porque é uma IA, né? Não Se eu errar, não tô né, com medo de julgamento. E ela é tão fluida ali comigo, ela dá pitacos no que eu tô falando, que virou prazeroso pra mim agora, ainda mais, sabe, aprender inglês. Então, enfim, concordo com tudo que vocês estão falando. Acho que tem muitos exemplos, a gente deu vários aqui. E acho que tá aqui pra potencializar mesmo. Mas, cara, tudo que eu tô falando aqui é o Raul do presente, tá? Perfeito. Porque daqui a 2 semanas pode mudar. Vocês vão me dizer, Raul, aquilo ali que tu falou não faz o menor sentido. Porque agora tem um modelo XPTO, JFK, que, cara, 02 que muda, então... enfim, que já não faz sentido mais ter pensamento crítico. Eu acho difícil, mas pode acontecer, né? Pode acontecer, a gente nunca sabe. Aí os problemas vão mudar quando acontecer isso, né? Bom, então, a gente está aqui nesse tema de gente e gestão, e aí, indo aqui para uma pergunta sobre lideranças, né? Então, a gente sabe que a IA pode ajudar as nossas lideranças, desde ali do recrutamento até o desenvolvimento no dia a dia de suas equipes. Então, quero saber aqui de vocês, né? Como as empresas podem implementar a IA sem perder a humanização na gestão. Então, aqui do lado da GUP, de repente, o Robson, se tiver algum exemplo de como a gente vem trabalhando esse cenário. E o Raul também, com toda a experiência que tem, se tiver exemplos de como a gente trabalha sem perder essa humanização, garantindo a potencialização, né, de cada pessoa, acho que vai ser legal ali para os líderes, principalmente que estiverem ouvindo, entenderem como usar essa ferramenta de forma grandiosa, né? Quem começa? Vamos lá. Posso Robson, começar? Bora lá. Eu acho que a gente tem integrado muito nos nossos produtos, né? Usando o IA para facilitar a vida dos nossos usuários. Então, sei lá, por exemplo, acho que para o líder, falando na parte de gestão, né? Por exemplo, a gente tem produtos de clima e engajamento e que a gente usa IA ali por trás, que é fundamental para você entender como é que está o clima da empresa, qual que são as demandas do time. Eu acho que no cenário que a gente está se desenhando de talentos cada vez mais especializados, então cada vez mais você tem que os bons talentos da sua empresa tem que saber quais são as demandas deles. Eu acho que a IA ajuda muito nisso. E assim, aí trazendo exemplos práticos do dia a dia também, né? Além de você usar ferramentas que vão te dar esses insights, às vezes a gente está falando de não perder a humanização. Você quer escrever um e-mail para o seu time.
pô, se você escrever seu texto e mandar uma IA melhorar, aí depois você revisa o que a IA olhou e fala assim, pô, eu não uso esse termo. Eu vou lá e substituo por um termo que eu uso mais. Eu não falo, espero que esse e-mail te encontre bem, que é uma tradução de e-mails que o pessoal costuma usar nos Estados Unidos. Não, peraí, eu falo bom dia. Eu falo... Então você pega, manda ele gerar o grosso ali do trabalho que você gastaria muito tempo, já foi gerado. E você gasta um tempo personalizando para ficar com a tua cara, sabe? Então feedbacks, por exemplo, para você tá tocando um processo de recrutamento, você vai dar, pô, a IA pode gerar o seu feedback ali. Pô, dá um tapinha ali, você pega o texto, personaliza. Então acho que você não pode perder essa humanização do texto, essa personalização, porque mais a IA vai gerar o principal, ela vai gerar o 90% do trabalho ali, e esse 10% é a sua personalização, a sua humanização que você pode dar naquele texto ali. Então, e fora também, assim, processo seletivo, uso de IA para, por exemplo, ser recrutador. Você vai abrir uma posição, por exemplo, você é CEO lá da Cognitivo, você vai abrir uma posição de marketing, cara, você não sabe nada de marketing, não é o caso, o Raul sabe bastante de marketing, mas imagina que ele não tenha tanta vivência ali de, pô, quais são os requisitos de uma vaga? Pô, a IA generativa vai te ajudar naquilo ali. Então, tem um monte de coisa do dia a dia ali de um líder que ele pode ir usando a IA para ir facilitando e pegando um pouco desse tempo, dessa coisa que ele gastaria. Por isso que eu falo, 70%, 80% do seu tempo. Ele não vai fazer 100% do seu trabalho. E aí, nesses 30% que cabe a você, aí vem o lado humano, vem a humanização, vem o senso crítico de falar, não gostei dessa mensagem, deixa eu refazer. Então, enfim. Tem o discernimento do que é certo, o que é errado, o que é adequado, o que não é naquele momento. Naquele momento, né? Porque a IA, ela não vai ter o contexto de tudo, né? Você está dando um feedback, por exemplo, na vaga lá, eu gero um textinho na plataforma de um feedback de reprovação. Só que aí você sabe que aquela vaga é uma vaga específica de uma área de pessoas, às vezes de um determinado recorte social, que você fala assim, poxa, acho que esse texto aqui não está conversando com essas pessoas. Vou lá, ou você manda a IA gerar um outro texto, ou você vai lá e dá um tapa no texto. Então, eu acho que isso é a parte que vai fazer a diferença, sabe? Não, perfeito. Legal. Você, Raul? Eu vou ser prático aqui, tá? Aí depois você... meu perfil, eu sou um cara técnico. Pragmático. Eu sou um cara técnico, né? Eu sou um cara técnico. Eu me considero um cara técnico. Mas assim, a AI tem um grande potencial de destravar valor, dinheiro para as empresas, né? E eu acho que para a gente conseguir garantir que o lado humano não vai ser colocado de lado, eu acho que é importante que as empresas adotem uma premissa, que a inteligência artificial ela vai dar suporte e não substituir. Não quer dizer que ela não substitua algumas posições. Não estou dizendo isso. É uma questão de premissa mesmo, entendeu? Porque todo o potencial financeiro que ela vai destravar na empresa deveria ser arquitetado a partir dessa premissa, de que a inteligência artificial é suporte, tá? E não deveria substituir o fator humano. E aí um ponto em cima disso. Quando você fala de a IA, a empresa tem que explicitar a IA como suporte, você acha que ela tem que explicitar, assim, para toda a empresa? Verbalmente. Eu acho que é uma questão de estratégia mesmo. Perfeito. Entendeu? É a forma como você vai arquitetar a adoção dessa tecnologia dentro da tua empresa. Então, eu quero melhorar a produtividade do meu processo seletivo. Eu quero ter algum KPI que eu quero melhorar. Parte do trabalho eu faço com o humano, eu sei que tem parte que dá para fazer com a inteligência artificial. Como é que eu faço essa integração? E aqui na hora de fazer a integração, a gente tem que voltar na premissa. Qual é a premissa? AI é suporte. Né? Então eu acho que é mais nesse sentido, né? De ter uma premissa que ela seja um norte ali para o que vai ser definido estrategicamente na empresa. Posso dar um exemplo para ver se casa com o que você está falando? Eu acho que tomada de decisão, muitas vezes eu acho complicado uma IA tomar uma decisão, ainda mais quando impacta vidas humanas, né? Então, vamos supor num caso de performance, né, de uma pessoa que... Aí o que eu acho que a IA, ela pode ter um papel de trazer os insumos para você tomar a decisão. Desligo ou não desligo. Porque essa pessoa pode estar passando por alguma questão que você fala assim, não, eu vou apostar nessa pessoa, vou fazer um plano de superação para ela. Então, assim, a IA, ela te trouxe o insumo, ela trouxe assim, olha, foi o suporte, esses são os dados
tome a decisão aí. Eu acho que faz sentido? Faz sentido demais, é porque assim, tem duas óticas, né? Cara, é outro podcast isso aqui que eu vou falar agora, tá? Vou só pincelar. Tem a ótica que eu gosto de encarar, que é a inteligência artificial mais operacional, tá? Então pense assim, em quais são os processos na minha empresa que hoje são feitos por pessoas e poderiam ser feitos por uma inteligência artificial bem contextualizada, bem treinada e etc. Estou falando de tarefa repetitiva. E eu acho que tem um outro lado que é a AI no processo de tomada de decisão, que é outro encaixe. Sim. Se eu fosse um líder técnico dentro de uma empresa, e os líderes técnicos estão sendo muito cobrados, porque assim, a alta diretoria quer ter inteligência artificial na empresa porque sabe dos benefícios, tá todo mundo correndo atrás. Nem sabe como, só fala assim, precisamos ter IA. Exatamente, mas esse é o problema. E aí o líder técnico, ele vai dizer, puta, mas beleza, e agora, como é que eu faço isso? Eu sempre converso com os meus clientes e dou essa dica, né? Tem que ter uma agenda que é uma agenda mais de eficiência operacional, que é um negócio assim mais tarefa mesmo e etc. E tem uma que é como é que a gente vai incorporar a inteligência artificial no processo de tomada de decisão. Puta, isso aqui é uma outra história. E inclusive eu acho que tem mais valor, ou melhor, tem mais potencial a ser destravado no processo de tomada de decisão do que nessa parte operacional das atividades que são repetitivas e etc. E aí você deu um exemplo muito bom, que é assim, ela dando suporte a um processo de tomada de decisão. Então assim, a política a minha inteligência artificial, por mais que ela esteja integrada na minha empresa, então imagina, integrou em tudo aqui na GUP, tá? A inteligência artificial sabe de tudo, tá? Nós temos aqui uma super AI da GUP que ela sabe de tudo. E ela sabe quem deveria ser promovido e quem não deveria. Ou melhor, quem não deveria continuar na empresa e quem deveria continuar. Ela não pode ter essa autonomia de decidir. Ou seja, aqui você volta para a premissa estratégica, que a inteligência artificial ela é suporte, né? Ela não substitui o fator humano. E eu acho que tudo que envolve decisões que encostam nos humanos, no fator humano, são críticas e deveriam ser olhadas com esse viés, né? De algo que precisa ser monitorado, fiscalizado, supervisionado por um humano, né? Então, quando eu estou desenhando o processo... Isso é legal, porque assim, eu já fiz mais de 400... já desenvolvi mais de 400 inteligências artificiais para resolver diversos problemas em diversas indústrias. E um dos pontos que eu discuto muito é, cara, vamos redesenhar, vamos ver o processo, como é que ele está. E aí, quando você pega o processo, você vê que tem partes dele que são super operacionais, tá? E tem partes que envolvem decisão. Então, decisões que eu digo, decisões mais complexas, né? E a arquitetura que você tem que desenhar para cada um desses cenários, ela é diferente. Enquanto que no operacional resolvi aquilo ali, beleza, a inteligência artificial está automatizando um processo que antes era difícil automatizar, enfim, porque ela é mais flexível e etc e tal, e a nova inteligência artificial, né, a IA generativa. No outro, não. Eu preciso sentar com a liderança para discutir como é que vai ser essa etapa dessa decisão aqui. Como é que eles querem? Assim, chegou nesse fluxo, chegou nessa etapa aqui do processo, talvez é o momento que tem que aparecer alguma coisa numa tela para alguém apertar um botão vermelho ou um botão verde, né? Sim. Então, enfim, eu acho que o teu exemplo é muito bom. Mas lembrando, acho que a premissa a inteligência artificial ela tem que dar suporte e não substituir o fator humano, né? É um ponto que você trouxe aí também, que acho que a gente estava conversando um pouco antes de começar, né, o podcast, sobre às vezes a gente tem que repensar o próprio processo, né? Quando a gente vai aplicar IA, às vezes o próprio conceito, a própria capacidade que a IA tem de fazer determinada coisa, não faz sentido manter o processo antigo. Às vezes as pessoas pegam o processo do jeito que e vai tentando aplicar a IA do jeito que está. Só que, para ir otimizando, só que às vezes a IA possibilita que esse processo nem exista. Possibilita, ou então, um caminho muito diferente que vai ser muito mais otimizado. Então, não se prender ao que existe na hora de você pensar em aplicar IA é importante também, né, Raul? Eu acho que sim, Robson. Eu acho que a cabeça tem que estar aberta, né? Aberta, né? Tem que estar aberta. Óbvio que, do ponto de vista prático, talvez a forma mais... E aí, mais uma vez, estou sendo mais prático. A forma mais fácil de você conseguir gerar valor rápido seja substituindo essas tarefas operacionais que eu falei. É o mais óbvio ali, é o mais óbvio, é aquilo que vai... Puta, vou reduzir aqui esse trabalho em X%, né?
eu acho que o valor está mesmo no processo de tomada de decisão. Melhor, o potencial que pode ser destravado. E quando a gente chega aqui, a gente tem que repensar de forma mais profunda aquela jornada que está sendo mudada, né? Que a AI que a gente está incorporando a AI nela. Então, sim, tem que estar com a mente aberta, sobretudo quando chega nessa parte da decisão. Perfeito. Ainda indo no caminho de desafios na liderança, de tomada de decisão, a gente vê que o líder hoje, ele precisa manter os times muito engajados e produtivos. É um dos desafios aí das lideranças, porque a gente sabe que tem muitas mudanças e o time precisa estar ali produzindo, engajado, tem que estar feliz e conseguindo executar tudo que está sendo demandado. E aí eu queria entender ali de vocês, né, como vocês enxergam o impacto da IA no bem-estar e na saúde mental, que faz toda a diferença no dia a dia para as pessoas continuarem trabalhando motivadas, enfim, engajadas. Então, que impacto que você enxerga, Raul, da IA no bem-estar? Isso aqui é um tema... complexo. Vamos lá. Esse é um tema interessante. Mas quer começar falando, Robson? Não, pode falar, se eu beber uma aguinha. Tá bom. Mas assim, tem uma visão bem óbvia de como é que a inteligência artificial pode melhorar o dia a dia das pessoas, que é fazendo com que elas deixem de fazer trabalhos que muitas vezes são maçantes, são chatos, eles desengajam, né? E que extraem pouco do potencial que o ser humano tem, sobretudo nesse novo momento da sociedade, né? Então, tarefa repetitiva, redução de carga de trabalho. Então, antes tem muita coisa que a gente tinha que fazer e gastar muitas horas que você consegue reduzir, né? Eu acho que também tem um negócio legal que é você conseguir personalizar a evolução das pessoas, né? Aqui eu encosto um pouco na educação, porque assim, você consegue criar trilhas de aprendizado que levem em consideração... Mais personalizado. Cara, tu entendeu, velho? Então, assim, um trabalho super legal é esse que eu estava te dizendo mais cedo antes, que é você pegar a estrutura organizacional da empresa e repensar toda a estrutura organizacional, levando em consideração os trabalhadores virtuais que vão dar suporte aos trabalhadores humanos, vão dar suporte, né? Porque você consegue entender dentro daquela função, dentro daquelas atividades, o que é que a inteligência artificial pode fazer muito bem. A partir daí você acopla naquele humano um copilot, uma AI que vai dar suporte a ele, e a partir dessa interação você cria trilhas de aprendizado personalizadas, tu entendeu, velho? E aí tu já vai meio que pegando, tu vai promovendo a evolução da pessoa na direção daquilo que a gente sabe que ao longo do tempo vai ser mais importante para a geração de valor dela. Tu entendeu, Robson? Entendeu, velho? Ou seja, a própria interação vê que doido. A própria interação da pessoa com a inteligência artificial é um insumo interessante para você personalizar a evolução dela dentro da empresa. Então, assim, melhorias na comunicação também, eu acho que é um negócio que tem muito potencial, né? Muito potencial, sabe? Comunicação é um problema, né? Sim. Em todo lugar. Então, assim, se a gente conseguir utilizar a inteligência artificial para isso, tu vai melhorar. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que pode melhorar no dia a dia, né? Eu acho que, aí, assim, numa visão menos pragmática, ou melhor, numa visão mais ingênua, tende a melhorar tudo. Sim. No dia a dia. Eu acho que tende a melhorar muito. Muito. Talvez a gente nem precise de uma carga horária de 8 horas que nós temos hoje, tá? Mas aí tem outro lado, porque as coisas vão mudar. Foi isso que eu disse, que eu não sei como é que vai ficar, mas talvez a inteligência artificial tenha efeitos colaterais também, né? Nesse novo momento. Então, sei lá, pode aumentar a pressão por desempenho naquelas poucas atividades que sobraram, né? Que restaram, né? Então, assim, a pressão ali pode ser muito maior do que era. As pessoas, porque é isso, eu acho que... Aí eu falei da personalização da evolução das pessoas dentro da empresa. E até como a inteligência artificial, lidando no formato de copilot com um colaborador, ela poderia ajudar a construir essas trilhas, né, de formação.
Mas ao mesmo tempo, cara, eu não sei vocês, mas eu vou me sentir muito vigiado, né? Parece assim que tem um grande Big cérebro, Brother, um Big Brother, que é um negócio que está meio que olhando tudo que eu faço na empresa e me vigiando. E por último, um fator que a gente falou muito, que é o fator humano, né? Ou seja, e aqui, mais uma vez, eu vou reforçar uma questão estratégica mesmo, tá? Se a inteligência artificial for encarada como algo que vai simplesmente melhorar a produtividade e substituir pessoas, o fator humano ele teria a ser despriorizado. Sim. Tá? Então, acho que aqui é uma decisão mais a premissa ela é mais estratégica, né? Então, assim, eu acho que tem esses efeitos colaterais que a gente ainda não sabe se vão acontecer ou não e quais são. Mas, assim, de largada, tinha que melhorar a vida de todo mundo. Sim. Sacou? Sim. Eu acho que concordo com essas partes do tarefas que às vezes são chatas e repetitivas. Eu tive, sei lá, um exemplo recentemente mesmo, eu tive que fazer algumas coisas ali meio automatizadas ali, que eu ia ter que fazer um monte de clique, aí eu peguei no ChatGPT, mandei ele gerar um código que fazia ali eu só fiz um ajuste ou outro, um negócio que era chatão de fazer e foi muito melhor. Rápido, foi super né? rápido. Porque coisa chata gasta energia, não é só tempo. Não é só tempo. Você fica, você fica tem que puto, fazer né? isso. Você fica puto. Aí você fala assim, podia estar gastando meu tempo de uma forma Fazendo melhor. qualquer outra coisa. Mexe diretamente no engajamento, né? Mexe diretamente. Eu acho que a parte de próprio engajamento, né, igual usar a IA para entender o engajamento das pessoas, eu acho que e eu acho que alguns cuidados a gente tem que tomar também, né, igual eu trouxe aqui sobre o cuidado para não ficar hiper raso e um monte de coisa, né? Eu acho que pode ser uma tendência e aí tem uma carga cognitiva muito alta quando você tem que fazer muitas coisas. Eu acho que por isso que eu gostei quando você falou assim, numa visão um pouco mais inocente, a gente poderia até trabalhar menos, né? Mas na verdade, quando a gente vê a tecnologia de desenvolvimento... Outra frase de impacto aí, né? Não, mas é isso. A gente vê que, na verdade, o desenvolvimento tecnológico fez as pessoas trabalharem mais. Né? As pessoas estão trabalhando mais, às vezes, fora do horário de trabalho. Isso. Então, acho que são cuidados que a gente tem que tomar, porque se a gente pegar num retrospecto histórico, desde que a tecnologia foi avançando, as pessoas foram trabalhando mais, né? Tem vários livros e estudos que mostram isso. Então, acho que são pontos que a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, às vezes é difícil de desconectar, né? A gente, peraí, eu tenho o meu lazer, eu tenho o meu esporte. Então, as pessoas estão cada vez mais conectadas. Então, esse eu acho que é um fator de cuidado, que eu acho que isso impacta diretamente a saúde mental, né? Eu acho que a IA também, aí quando eu tô falando IA, não só IA generativa, né? A gente pensa, hoje IA tá em rede social, um monte de coisa que a gente consome tem IA. São alguns cuidados também de criando bolhas muito específicas e fazendo as pessoas ficarem menos tolerantes ao diferente, né? Então as pessoas às vezes têm mais questões, ficam mais estressadas quando alguém não concorda. Então às vezes no ambiente de trabalho tem um embate não necessariamente não é uma briga, né? Mas uma divergência de ideias às vezes gera um estresse muito maior, porque a IA às vezes dos apps que as pessoas usam, elas são tão treinadas a deixar a gente feliz e engajado no consumo que a gente não nosso cérebro fica distraído, não se dá conta de nosso cérebro não está treinado ao contraditório. Por isso que eu falei ali dessa questão de vamos ler um livro inteiro, sabe? Porque para a gente ter essas capacidades humanas desenvolvidas, a gente tem que, talvez seja um pensamento um pouco conservador meu, né? Pode ser, mas eu acho que o que diferencia a gente está nessas questões humanas. E eu acho que a gente treinar essas capacidades de conseguir lidar com a divergência, conseguir ler o cenário, analisar e tomar decisões, eu acho que é isso que vai fazer diferença. E eu acho que se a gente deixar também tudo, IA sendo tudo, quase que você está sendo guiado, você não está guiando a IA, sabe? Eu acho que é um risco. É um risco para... sem dúvida. Gente, são informações riquíssimas, mesmo que seja tudo muito novo, estamos aprendendo, não sabemos o que vai acontecer. Eu acho que são dicas valiosas, né? Para todo mundo ficar de olho, prestar atenção, se atentar aí. Então, muito bom. Bom, a gente está chegando quase no final aqui do nosso podcast. Então, antes de dar a última pergunta,
vou aqui informar todo mundo que a cada episódio a gente vai puxar dúvidas de uma caixa de perguntas que publicaremos ali no Instagram, tá? Então, a gente já recebeu algumas perguntas, vou ler aqui 2 que a gente recebeu para todo mundo ficar super antenado. Então, poxa, uma das perguntas aqui: quais tamanhos de empresa serão mais impactados pela IA? Vê só, vamos lá, as empresas grandes têm dinheiro, então elas conseguem acessar essas tecnologias de uma forma diferente, né? Mas elas são mais lentas. Burocráticas. Então, assim, eu acho que... E aí estou pensando nos negócios, nos pequenos e nos médios negócios. Eu acho que o SMB, ele tem um potencial grande, especialmente agora que ficou mais barato, né? Que antes era mais caro. Sim. Agora que está mais barato, eu acho que tem um potencial enorme nas empresas médias e pequenas por causa da velocidade de adoção. Tá? Então, ambas acho que vão chegar lá, né? Mas eu acho que a velocidade pode ser diferente em cada uma delas. A grande tem um pouco mais de risco por ser mais, talvez, um pouco porque mais imagina você numa empresa grande ter que repensar um processo ou ter que... nada é tão rápido quanto numa empresa média, né? Sim. Uma pequena que o dono tá ali e que você... Muda, basta só ele falar, muda. Ele vai testar, né? Ele vai testar. Se ficar claro para ele que aquilo dá retorno, ele vai testar. Né? Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que a popularização da IA, ainda mais agora com essa redução considerável no custo, inclusive open source, né? A pessoa pode inclusive instalar no próprio computador e rodar, né? Obviamente precisa de um computador bom, mas tem uma coisa de hoje empresas pequenas e médias têm acesso a uma tecnologia extremamente complexa que alguns anos atrás era totalmente exclusiva de grandes empresas, né? Então eu acho que tem esse lado positivo para as pequenas, que está acessível, está muito mais acessível do que era antes, né? Então acho que isso é um lado acessível e elas são mais ágeis no geral, né? Mas sim. Eu acho que é isso. Ótimo ponto. Então, para as grandes, uma questão aí de atenção mesmo para serem ágeis, né? Exato. Legal. E vamos falar de diversidade, que foi uma outra pergunta super importante que recebemos aqui, né? Como que a gente garante, se é que é possível, garantir que os vieses humanos não sejam replicados pela IA? O que vocês acham? Tem como garantir? Eu acho que nas gerais, né? Acho que a IA mais geral, igual essas, é muito difícil. É óbvio que eles fazem alguns cuidados, porque assim, primeiro que ele é treinado com quase todos os dados da internet, né? Se pegar esses grandes modelos, esses LLMs, né? Eles são treinados. Então, assim, o que está ali, tanto é que gerou muitas polêmicas de, se você mandasse gerar uma IA generativa de imagem, não, gera um executivo, sempre saía um homem branco, né? Então, tinha essa, mas porque ela foi treinada com banco de dados. Se a gente pegar a realidade da sociedade como é hoje, a maioria dos executivos são homens brancos. Então, tem esse ponto, e é difícil porque você fala, não, então aconteceu, vou trazer alguns casos que aconteceram de, toda vez que alguém pedir para gerar um grupo de pessoas, eu vou botar metade das pessoas negras, por exemplo. Aí, sei lá, aconteceu casos de botar pessoas negras, sei lá, na Alemanha nazista, a pessoa mandou desenhar desenhe 4 generais da Alemanha nazista para um livro, sei lá, para um post sobre o tema. Aí botou dois generais negros, não fazia o menor sentido. Aí você fala assim, aí você tem que contextualizar. Só que imagina a quantidade de sociedades que já existiram na história. Aí, então, assim, é muito complexo, é difícil. Principalmente nessas gerais. Nas mais especializadas, aí eu acho que você consegue ter um pouco mais de controle. Aí algumas questões, acho que a gente passa por isso aqui na GUP, que a gente cria uma base de dados de treino da IA que seja balanceada. A gente tem testes antes de subir qualquer modelo. Como o nosso modelo é especialista ali, né, no recrutamento e seleção, então a gente tem uma base de dados que a gente consegue validar. Teve viés. A gente tem 2 currículos, 10 currículos de mulheres e 10 currículos de homens tão qualificados quanto, e ele deu preferência para homem, sendo que as qualificações são iguais. Então, esse modelo enviesou para homem, por exemplo. E a gente vai lá, reprova o modelo, e retreina, entende, aprofunda para entender o porquê que gerou esse viés. Então, quando é um modelo especialista, é um pouco mais fácil. Esses modelos gerais,
eles realmente difícil. É um problema que está um pouquinho aberto ainda, né? Totalmente. Tá Transparência e interpretabilidade é algo que está em aberto para Tá em isso. aberto. Tá em aberto. Bom, mas então é uma ótima pergunta e é um ponto super aí de atenção pra gente, né? Sim. Aí eu acho que quem está aplicando a IA, né? Porque eu acho que tem a criação do modelo, né? E tem a aplicação do modelo. E muita gente aplica o modelo. Tem gente que... são poucas empresas que criam modelos, mas vai ter muitas, cada vez mais, que aplicam modelos de IA. Aí eu acho que cabe quem está aplicando tomar os cuidados também. Porque como a IA é geral, entender todos os cenários possíveis de uso dessa IA é muito complexo. Mas quem está aplicando essa IA, ela tem um pouco, como ela está focando um pouco, né? Ela está pegando uma IA geral e está falando, não, eu estou aplicando no contexto de vendas, por exemplo. Aí ela consegue ter um pouco mais de controle, criar alguns processos ali, alguns testes. Então é importante criar uma base de testes ali para rodar antes de botar esse modelo, essa aplicação desse modelo na rua. Então está muito em aberto nesses modelos gerais, mas quem está aplicando também, cabe ela a tomar alguns cuidados na hora de testar esse modelo, né? Antes de botar em produção, testar, né? Esse é um ponto bom mesmo, Robson. É que talvez a discussão do viés saia dos modelos gerais e ela vá para a parte da aplicação. Para aplicação, mesmo. né? Sim. E a discussão, ela muda um pouquinho de lugar, né? Sim. Faz sentido. Faz sentido. Muito. Boa, gente. Estamos chegando realmente no final. A gente falou de muitos assuntos, inclusive vários deles a gente até comentou, né? Daria outro podcast, né? De tão profundo que é esse assunto. Então, muito interessante toda essa conversa. E aí eu queria fechar assim, poxa, se vocês tivessem que dar um conselho, apenas um, cada um de vocês, tá? Como que vocês entendem que as pessoas, as empresas, né, as organizações, podem se preparar para o futuro impulsionados pela IA? Então, conselho final aqui, informação final que vocês dariam para os ouvintes. Começa com você aí, Raul. Eu acho que o do Raul, eu acho que a gente é meio parecido nisso daí. Eu ia falar, estuda. Né? Acompanhe o que está acontecendo. Porque assim, não dá para prever o que vai acontecer. Então, assim, a melhor forma de você lidar com a disrupção é você fazer parte dela. Então, o estuda é um bom conselho, né? Ótimo conselho. É isso, vamos estudar então, se aprofundar. Tem que estudar, tem que entender estudar. o que tá Porque não Tem tem que nada fazer parte, definido, né? E quando está nesses momentos de definição, você tem que estar acompanhando o que está acontecendo, né? Exatamente. Para conseguir antecipar algumas coisas. Exatamente. Então, isso tudo é estudo, né? É isso. Tá próximo do que está acontecendo ali, porque enfim, a disrupção vai chegar, né? Vai chegar. Vai afetar todo mundo que está aqui. Perfeito. Gente, muito obrigada, Raul, muito obrigada. Você que é o nosso super convidado aqui, especial. Muito obrigada pela conversa, pela sinceridade, pelo aprofundamento. Foi muito, muito importante. Aprendi um monte aqui também. Que bom. Então, foi muito legal. Robson, como sempre, vai estar aqui sempre, né, Tá, Robson? Então, todos os episódios super aqui. estudioso também. E se você gostou do episódio, por favor, compartilhe nas nossas redes sociais, nas redes sociais de vocês. A gente vai ter muito mais conteúdo de tecnologia vindo por aí. E nos vemos no próximo episódio. É isso. Pô, legal demais. Obrigadão, Raul. Que é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu demais. É isso. Valeu, gente. Tchau, Valeu, tchau. tchau.